Oi, gente, eu vim falar mais uma vez da leitura da Borra de Café. Muito obrigada a todos que participaram. As imagens estão ficando cada vez mais completas, cada vez mais complexas, cada vez mais bonitas. E isso está me dando muita vontade de fazer uma live de repente, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, para cada um aprender a fazer a sua própria interpretação, para poder usar esse oráculo em casa. Então me fala o que vocês acham disso, se vocês quiserem deixar sugestões de dias e horários que vocês gostariam de participar, isso vai ser bem legal para mim. Outra coisa que eu queria falar é que tem promoções de atendimentos online a 70%, com 70% de desconto. Então começa a partir de R$ 30, que é bem baratinho. Se vocês tiverem vontade, é só entrar em contato comigo, tá bom? Começando agora com os significados, então. A primeira imagem que eu falo é um salgueiro sem folhas, antigo, com cara de um velho no meio do tronco, à beira do mar e se recolhendo de volta para o mar. O salgueiro ele tem um significado um pouco diferente da árvore normal, que a árvore ela significa sempre vida. O salgueiro ele já traz uma conotação de desânimo, de melancolia, de tristeza. E a imagem do velho ele carrega sabedoria, mas ele também carrega um determinado peso da existência, né? Então, combinado com essa tristeza, com essa melancolia, o questionamento é se você não está tendo responsabilidades além das suas, que estão te carregando um peso muito grande. Então, talvez você esteja se preocupando demais com pessoas, esteja carregando responsabilidades que são de outras pessoas com você, energia de outras pessoas com você. Então é um pedido de trazer questões sobre responsabilidade para o consciente. Essa coisa dessa árvore voltar para o mar, né, se recolhendo para o mar. Esse mar é um símbolo, né, do inconsciente. Então é como se estivesse voltando para esse lugar tão profundo de nós mesmos, né? Que a gente sempre precisa fazer essas voltas para casa, para o inconsciente, e trazer isso de uma forma diferente a hora que a gente retorna para o consciente. Então, aqui é uma imagem que diz que existem questões que ainda não estão visíveis e que precisam ser analisadas com mais calma. E talvez se você olhar para o campo das suas responsabilidades, você encontre o que são essas questões. Uma outra imagem é a donzela e a morte numa caminhada. Essa donzela ela traz esse lado feminino, e ela traz esse lado feminino já mais castrado também, né? Não a mulher feminina do arquétipo selvagem, mas a mulher que teve a sua educação lapidada, os seus modos, os seus valores lapidados pela sociedade. E a morte caminha junto com essa mulher, então é como se fosse um chamado para que se deixe a donzela ir embora, deixa ela caminhar com a morte, para que esses valores tão limitadores, né, que colocam a mulher em determinadas caixinhas onde ela não pode ser quem ela realmente é, então que se atente para isso, que é do seu feminino, que é desse arquétipo da mulher selvagem, que precisa vir à tona. E para ela vir à tona, quais arquétipos da donzela precisam morrer. A outra imagem é um órgão sexual feminino, que está relacionado a gente saber se abrir, né? Quando a gente vê esse órgão, é como se pedisse por uma abertura, para a gente se conectar com fontes de recepção de energia, para que a gente possa se inspirar, para a gente possa entrar em contato com a nossa criatividade e a partir disso exercer o nosso poder criador. Então, para quem recebe essa imagem, é muito legal atividades artísticas e terapêuticas e também olhar para coisas que alimentam, que nutrem, né? Então, não só os olhos, então às vezes é uma pintura, mas pode ser uma música, tudo aquilo que acende essa chama da inspiração
é uma ajuda para a gente conseguir exercer esse nosso poder criador, que ele não pode dormir nunca. Duas pessoas montadas em seus cavalos, lado a lado numa estrada. Eu já falei muito sobre cavalos, né? Cavalos sempre aparecem nas leituras, é sempre essa imagem do poder. Então, quando a gente vê dois cavalos, existe uma dualidade de poder. Então, talvez algo que você sinta que te empodere de um lado e algo que te empodere um outro lado, e talvez isso seja conflitante. Então, essa imagem, ela reflete um conflito, um conflito de poderes mesmo. Às vezes isso pode se manifestar no meio externo, se fosse algo relacionado a uma leitura sobre política, por exemplo, é uma imagem que faria muito sentido dentro de um contexto político, haver um conflito de poderes entre pessoas que detêm, né, determinado poder. Mas isso tudo pode acontecer num âmbito interno, onde a gente tem duas forças muito grandes que são conflitantes e que cada uma puxa para um lado. Então, é onde a dúvida ganha o empoderamento, né? E onde fica mais difícil a gente tomar decisões para seguir pela estrada. Então, é uma imagem que conta que existe esse conflito e pergunta, né, se é o momento de resolver, se é o momento de deixar algum desses cavalos tomar a frente do caminho, ou se é o momento somente de entender que existe uma dualidade. Cavalo esperando o outro para seguir caminho, luz invadindo a sombra e pássaros. Então, mais uma vez aparece esse cavalo, só que esse cavalo, que é um símbolo de poder, ele espera por outro símbolo de poder, né? Por outro cavalo. Então, isso às vezes retrata um espelhamento, é quando a pessoa não consegue muitas vezes autoafirmar quem ela é. E ela procura a aprovação pelo olhar de outras pessoas, ela procura que outras pessoas digam que ela é bonita, que ela faz bem o trabalho. Então, essa imagem é um chamado para um empoderamento pessoal e não pelo olhar do outro, para quebrar esse olhar próprio em cima desse olhar espelhado. E esse símbolo dos pássaros é uma busca por liberdade, então é o consciente pedindo para se libertar dessas amarras, de esperar sempre alguém que você enxergue com uma certa admiração, alguém a quem você deu poder, que essa pessoa diga qual é o valor que você tem. Reunião em volta da fogueira. É uma busca por inspiração. Quando a gente fala de reunião, eu imagino, pelo menos, que essa pessoa deva ter visto várias pessoas. Então, quando a gente vê esse fogo, essa fogueira, é sempre uma busca por inspiração. É algo que a gente volta para dentro e se reconecta com esse elemento do fogo, que também é o elemento que forja, é um elemento que cria. Então, a gente precisa sentir essa chama, sentir esse calor, se maravilhar, deixar os olhos se maravilharem com o movimento do fogo, e tudo isso servir de inspiração para que algo seja feito, para que signifique a nossa vida. Então é um chamado para as coisas belas, para as coisas que te inspiram, para que você possa exercer o seu potencial criador de forma mais efetiva. Dunas de areia, deserto, unicórnio olhando para trás e bebê elefante. Então aqui a gente tem uma imagem que fala sobre paradoxos, sobre também estar vivendo dualidades, coisas que parecem contrárias e que na verdade as duas coisas fazem parte da gente de uma forma muito, muito intensa. Então muitas vezes é quando a gente vê esse deserto, quando a gente sente uma insegurança. A gente vê esse unicórnio olhando para trás quando a gente está reavaliando as nossas crenças. E esse bebê elefante, ele representa a possibilidade de um novo conhecimento. Então é uma cena, juntando tudo isso, é uma cena que me diz que
a pessoa está passando por um momento de reavaliação muito grande dos seus valores, das suas crenças, que isso faz com que a gente perca um pouco o chão, né? Quando a gente acredita em uma coisa, de repente isso é colocado à prova e a gente já não sabe mais no que a gente acredita, isso primeiro gera uma sensação da gente perder o chão, do chão ficar solto, né, embaixo dos nossos pés. E esse bebê elefante, então, ele traz que a partir do momento onde está tudo tão mexido, onde todos os valores estão tão desconstruídos, que é um momento bom para a gente colocar um novo conhecimento. Então, se você está pensando em fazer algum curso, se tem alguma coisa te chamando, é um cutucão de vai mesmo, vai descobrir uma coisa nova. Mais uma vez um cavalo, temos muitos cavalos hoje. Cavalo em cima do morro e fundo do mar. Então, mais uma vez, o fundo do mar, esse lugar inconsciente onde a gente acessa algumas coisas e consegue trazer para o consciente, muitas vezes fica no inconsciente, a gente não consegue trabalhar isso de maneira objetiva, só subjetiva. Mas muitas vezes quando a gente vê esse fundo do mar, é uma necessidade da gente mergulhar num lugar mais profundo da gente. E aqui também coloca o cavalo em cima do morro. Então são dois movimentos, né? Um para baixo, muito para baixo no fundo do mar, e um muito para cima com um animal de poder em cima. Então é um pedido por empoderamento, é um pedido para se olhar as coisas sob uma nova perspectiva, e que o impulso para essa nova perspectiva, para essa subida, ele vem de algum lugar do inconsciente. Então, algo que precisa ser remexido, que precisa ser destravado, para que essa outra energia que aponta para uma direção oposta possa aparecer. Uma outra pessoa viu um unicórnio e gaivotas. Então, aqui tem alguns sentidos também relacionados à busca por liberdade, por ser um pássaro. A gaivota é um pássaro um tanto barulhento, então também pode indicar uma necessidade de colocar coisas para fora, de desenvolver a comunicação de uma forma mais clara, de falar sobre sentimentos, de resolver coisas que não estão resolvidas. E também, mais uma vez, o unicórnio, ele fala um pouco sobre magia, sobre crença, sobre mitologia. Então, é quando a gente vê esses sinais mitológicos muitas vezes quando a gente está passando por um período de reavaliação. Então, o que é mesmo que eu acredito, o que faz sentido, o que me torna uma pessoa mais livre e como eu comunico isso para outras pessoas, como eu comunico essa minha necessidade de mudança e a cada mudança que vai acontecendo, como que eu passo isso adiante, eu entrego isso às pessoas que estão ao meu redor e à humanidade. Fundo da garganta. Quando a gente vê o fundo da garganta, muito provavelmente é aquele sinal de que tem muita coisa entalada. Então, existem coisas que a gente não consegue digerir pelas vias intestinais, estomacais, então que a gente precisa colocar para fora por cima. É quando a gente precisa falar o que a gente pensa, é quando a gente precisa às vezes gritar, brigar, vomitar. Então é quando precisa alguma coisa sair por cima. É quando a gente vê esse fundo da garganta. Ferida aberta com sangue. É alguma dor aberta, né? É algum trauma, alguma situação que tenha passado, que muitas vezes acha que está fechada e ainda não está. Então é algo que está sendo mexido e que isso está exposto, isso está vulnerável. Então que precisa ter um grande cuidado com as suas feridas no momento, para não expor demais ela a outras pessoas, para que você se resguarde e cuide disso. Pele enrugada da pata de um elefante. Aqui fala sobre um trabalho árduo, um trabalho que é muito intenso e que é muito pessoal. Então não é um trabalho pesado no sentido de vou bater uma massa, construir uma casa, capinar um terreno. É um trabalho árduo interno para administrar os próprios pesos, para carregar esses próprios fardos que a gente sabe de onde eles vêm,
os traumas, os medos, as inseguranças. E tudo isso às vezes a gente vai colocando numa mochilinha nas costas e o dia a dia não permite, né, que a gente sinta e que a gente trabalhe tudo isso. Então é um chamado para esse trabalho. Casal de costas caminhando de mãos dadas. Aqui também fala um pouco sobre dualidade. Então é quando a gente sente os elementos opostos, quente, frio, energia feminina, energia masculina, mas é onde a gente sente a necessidade de talvez não mais rotular as coisas, mas unir elas, porque a gente percebe que tudo faz sentido, que tudo está dentro da gente, que tudo tem as suas proporções. Então é um chamado para não reprimir, para não retirar aquilo que é dual, mas para juntar as suas forças. Homem sugando a cabeça de uma pessoa e galhos secos acima. Essa imagem é uma imagem bem masculina, onde o masculino se coloca numa situação de dominância e onde ele se coloca num papel de colocar fim nas coisas. Então é quando o chamado é para usar o seu ânimos, o seu lado masculino, para colocar fim em situações, em ciclos que já não fazem mais sentido e que precisam dessa energia que é de força, que é de impulso, para encerrar uma situação mesmo, para colocar um ponto final. Mais um cavalo de frente para o outro e um pássaro. Então, mais uma vez, busca por liberdade, busca por empoderamento e por uma companhia sincera. Útero. Útero é o vazio, o início, o silêncio. Então, quando a gente vê o útero, é um momento favorável para introspecção, para a gente ouvir as coisas que vêm de dentro da gente, porque nenhum silêncio é completamente silencioso. Então é mesmo um chamado para dentro, primeiro, para que se junte essas forças, para que se possa criar algo novo. Dois cachorros com uma língua para fora. Aqui a gente eu interpreto como um pedido de atenção. Atenção às relações, né? Quando eu vejo o cachorro, que é um símbolo de companhia, de lealdade, com a língua para fora, que representa o cansaço, talvez haja alguma relação que te suga demais, que te demanda energia demais, ou que te preocupa demais. Então, é um chamado para você olhar a que você é leal, a quem você é leal, e se você está sendo mais leal a alguém do que a si mesma, porque é muito necessário que a gente seja leal a nós mesmos, a nossa própria energia e que a gente saiba cuidar da gente em primeiro lugar. Alguém sentado em frente a uma cratera. Sempre que tem uma cratera, um abismo, isso indica uma grande mudança, né? O solo, o chão, aquilo que é material, né? Mais seguro pra gente é o chão. E quando isso se abre na frente da gente é quando a gente perde esse sentimento de segurança, quando a gente vê um abismo, ou um buraco, ou uma cratera. Então é um sinal de grande mudança e também desse medo do desconhecido e das inseguranças que isso traz. Uma letra N triste. A letra N, ela significa altruísmo, doação. Então, se ela está triste, tem alguma coisa nessa balança do dar e do receber que não está indo bem. Ou o fluxo do doar, do entregar está um pouco bloqueado, ou o fluxo do receber está um pouco bloqueado. Então precisa colocar isso numa balança e tentar abrir esse fluxo para que você receba energias e também coisas materiais e para que você doe energias e também coisas materiais. Uma floresta sob um céu estrelado. Então é uma busca por partilha e por uma conexão com a natureza. Então é um chamado para essa conexão com a natureza, tanto externa quanto a nossa própria natureza. E quando aparece esse céu estrelado, é o significado de que, olha, existe um caminho aberto para isso, é um bom momento para você se reconectar com você mesmo. Coruja, cara de onça,
rosto com um olho cochichando num rosto de costas. Bom, essa é uma imagem que eu também poderia falar muito, mas precisa ser bem sucinta. Então, eu deixo como mensagem aqui, toma atenção com as influências externas. É um momento onde a gente precisa ter muita consciência de nós mesmos, porque a gente está ligado num coletivo, conscientemente e inconscientemente, e a gente recebe naturalmente muitas influências. E se a gente não consegue separar um pouco isso, a gente começa a ter um sentimento de confusão muito grande. Essa onça, ela traz uma força instintiva muito grande, e essa força instintiva muitas vezes é da autopreservação. Então, é essa energia, é essa força que precisa ser colocada em prática agora, do instinto, a da intuição, a da autopreservação, para que você não sofra com coisas que não são suas, com influências externas, tanto físicas quanto espirituais. E isso também se dá através da busca por sabedoria. Então, essa coruja, ela traz esse símbolo da sabedoria e também da desilusão. Embora a gente traga com uma conotação ruim, né, a palavra desilusão, na verdade a desilusão é maravilhosa, né, porque é o ato de desiludir-se. Eu estava iludida e me desiludi. Então, essa imagem, ela traz essa necessidade dessa busca, de retirar os véus, de entender melhor o que está acontecendo, o que é realmente seu, qual sabedoria você carrega, usar os seus instintos e a sua intuição de uma maneira muito poderosa e até ritualística nesse momento, para que você consiga se comunicar melhor com o meio externo e também com você mesmo. Bom, são essas as imagens de hoje. Eu espero não ter esquecido de nenhuma. Algumas pessoas acabam me mandando inbox, ou às vezes elas respondem na página de outras pessoas que compartilham, às vezes até na minha página pessoal, e eu acabo me perdendo um pouco com isso. Então, por favor, coloquem o significado sempre na publicação mesmo, ou do Instagram ou do Facebook, mas verifica se vocês estão na minha página, por favor, e façam um comentário ali que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Um beijo, muito obrigada mais uma vez.